A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida.
Efésios 4, versículos 17 ao 19, diz assim: portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. A partir do capítulo 4, o livro de Efésios traz todas aquelas verdades que nós estudamos sobre quem nós somos em Cristo, para a vida prática, para o dia a dia, para a nossa vida diária. Ou seja, como é que nós devemos andar nesta terra, conhecendo aquelas verdades que nós conhecemos, qual é o nosso modo de proceder, como nós devemos agir, como nós devemos falar, como nós devemos tratar as pessoas, como deve ser o nosso casamento, como deve ser o nosso relacionamento com o próximo, como deve ser o nosso relacionamento com o patrão, ou seja, como deve ser o caráter do cristão, como deve ser a tua vida aqui nesta terra. A partir do capítulo 4 vai falar como é que você deve andar, como é que você deve viver diariamente. E no versículo 17 ele começa a falar de uma maneira negativa, ou seja, como é que você não deve andar. E ele diz: não andeis mais como andam os outros gentios. Pensamento dos homens que não conhecem a Deus, a Bíblia diz que são vãos, são tolos, são vazios, não tem significado. Tudo aquilo que eles acham que é muito importante na sua mente, na verdade Deus diz na palavra que não é o que é mais importante. O homem sem Deus, ele dá valor a muitas coisas que Deus não dá valor. O homem sem Deus, muitas vezes ele pensa que há tantas coisas importantes, que a vida social que ele leva é a coisa mais importante da sua vida. E a Bíblia diz que na maior parte das vezes, o homem sem Deus, a maioria dos seus pensamentos, ou a totalidade dos seus pensamentos, na verdade levam a coisas vazias, levam a uma vida vazia, levam a uma vida sem sentido. A Bíblia diz aqui também que eles têm o seu entendimento entenebrecidos, ou escurecidos, ou em trevas. A Bíblia está dizendo que o homem sem Deus, ele vive em trevas. A sua vida se resume a coisas de trevas. Os seus pensamentos estão em trevas. Ele não consegue enxergar a verdade do Evangelho. Ele não consegue entender a pregação do Evangelho. Ele não consegue entender a importância de Deus. Ele leva a Deus pensando sobre Deus de qualquer forma. Ele pensa que Deus é apenas uma religião. Ele vem a um lugar como este e ele senta ali, enquanto um irmão que está do lado dele está louvando a Deus, está chorando, está rindo, está cheio com a presença de Deus. Ele está ali da mesma maneira, mas os seus olhos, a Bíblia está dizendo que estão fechados, estão tapados, e ele não consegue entender o que se fala. E ele sai daqui pensando: olha, eu fui naquele lugar, mas as coisas são tão estranhas, eu não entendi nada que aquele pastor falou, eu não entendi nada que eles cantaram, porque a Bíblia diz que o entendimento destas pessoas estão obscurecidos, estão entenebrecidos, estão em trevas. A Bíblia diz que o homem sem Deus está separado da vida de Deus, por dois motivos. Primeiramente, por causa da ignorância em que eles vivem, porque eles pensam que sabem todas as coisas. Eles pensam: bom, olha, eu estudo, eu tenho muitos diplomas universitários, eu sei tudo sobre religião, eu já estudei todas as religiões do mundo, eu já estudei as religiões orientais, eu já estudei as religiões modernas, eu já estudei as novas filosofias. Mas a Bíblia diz que com todo o conhecimento intelectual que ele tem, a Bíblia diz que ele está separado de Deus, porque ele é ignorante, ele não conhece a Deus, ele ignora as coisas verdadeiras. Ele ignora a Deus, que é o Deus verdadeiro. Ele ignora o caráter de Deus. Ele ignora a presença de Deus. Ele nem sabe o que é estas coisas. Seu conhecimento de Deus se resume a ler alguns livros que falam sobre Deus, a ler alguns livros que falam sobre teologia, a ler alguns livros que explicam algumas coisas sobre alguma religião. Mas a Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está separado da vida verdadeira, ele está separado da vida de Deus. E isso é um incômodo tremendo para o homem, porque o homem foi criado para conhecer a Deus. Você foi criado para conhecer a Deus. Você foi criado para ter a vida de Deus lá dentro do teu espírito.
Espírito, mas o homem que não conhece a Deus, ele está separado do Senhor, ele não conhece ao Senhor, ele não tem a vida de Deus, porque ele é ignorante com relação aos caminhos de Deus. Deus está falando, mas ele não ouve. Deus está agindo, mas ele não percebe. O Espírito Santo está às vezes em um lugar, até como este, ele entra num lugar como este. E o Espírito Santo está agindo, está quebrando os corações, está tocando nas vidas. As pessoas estão por todo lado sendo tocadas pelo Senhor. As pessoas estão em toda parte adorando a Deus, mas ele está ali, o seu coração é insensível, ele está duro. O pecado endureceu o seu coração, o pecado fez com que ele se tornasse insensível. Recusar a voz da consciência fez com que ele se tornasse insensível. Então ele entra, ele sai do mesmo modo que ele entrou, porque ele está longe de Deus. O seu coração está duro, ele não compreende a palavra, a sua mente está em trevas, ele não entende o evangelho. A Bíblia diz que o homem ímpio, o homem do mundo, o incrédulo, o gentil vive desta maneira, e Deus está nos dizendo: não ande mais como andam os gentios. Quer ver um exemplo de igreja que perdeu a sensibilidade? Você abra a tua Bíblia, você pode ler na tua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, quando fala de uma igreja. E a Bíblia diz que a igreja estava reunida. E a Bíblia diz que eles diziam com a sua boca: rico sou, eu tenho de tudo, eu sou abastado. Mas a voz de Jesus veio àquela igreja e falou: você diz eu sou rico, mas na verdade você não passa de um pobre, você não passa de um miserável, você não passa de um cego, você não passa de um nu. E a Bíblia diz que o Senhor estava do lado de fora da igreja, batendo a porta, querendo entrar, e a igreja não sabia disto. A igreja pensava que estava tudo bem, aqueles cristãos achavam que estava tudo certo, porque eles perderam a sensibilidade. E a Bíblia diz que o Senhor estava do lado de fora da igreja. Meu amado, muitas vezes os cristãos pensam que está tudo bem, mas aos olhos do Senhor tudo está mal, tudo está ruim. Hoje em dia nós vivemos em uma época de apostasia dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você olha para um lado e você vê pessoas que abandonaram a fé. Você olha para o outro lado, você vê pessoas que abandonaram os princípios da palavra. Você olha para um lado, você ouve as pessoas falando: olha, eu vivo desta maneira porque muitos vivem assim. Você olha do outro lado e você vê pastores falando: olha, não tem problema algum, Deus me chamou para pregar, Deus não me chamou para viver. E a Bíblia diz que os seus corações estão sendo endurecidos, e eles estão vivendo a sua vida como andam os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos. E a Bíblia diz que eles se tornaram insensíveis e se entregaram a cometer todo tipo de maldade, todo tipo de impiedade, todo tipo de dissolução, com avidez cometerem todo tipo de pecado, e aquilo não incomoda mais as suas vidas. Eles acostumaram-se com aquelas coisas, eles se acostumaram com aquele tipo de viver diário. De forma que ele faz todo tipo de coisa durante a semana, e ele chega no fim de semana livremente, e ele chega lá e canta, ele diz aquelas coisas dos hinos, mas aqueles hinos são falsidade na sua vida, eles não são uma realidade, porque ele não vive nenhuma destas coisas. Na verdade ele está dentro da igreja, mas ele vive como um gentil, ele vive como um ímpio. Ele perdeu a sensibilidade, ele perdeu o coração, ele perdeu aquele desejo pelas coisas do Senhor, ele perdeu a pureza de caráter, ele não se ruboriza mais quando ele comete alguma coisa errada, ele não sente mais nada por aquilo. Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode adulterar, mentir, roubar e falar palavrões, ele pode acusar o irmão, ele pode blasfemar contra alguém, ele pode maldizer alguma pessoa, ele pode maldizer o pastor, ele pode maldizer a igreja ou os diáconos. Aquilo já não incomoda mais o seu coração, porque ele está andando como um ímpio anda, e que a Bíblia diz: não andeis mais desta maneira, ande de outra forma. A Bíblia diz a partir do versículo 20 ao 24, diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes ensinados conforme é a verdade em Jesus. Vocês são diferentes, vocês não aprenderam assim de Jesus Cristo, vocês não foram ensinados desta maneira, vocês não foram instruídos desta maneira. É um outro tipo de vida que Deus tem para você viver. Você morreu, meu querido, foi sepultado,
E a Bíblia diz: ressuscitou com o Senhor uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo homem e uma nova mulher. A Bíblia diz então: você deve se despojar, se despir do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Você deve renovar a tua mente, renovar a tua forma de pensar, começar a pensar de acordo com a palavra, começar a pensar de acordo com as escrituras, começar a meditar na Bíblia para pensar como Deus pensa. Você não pode mais pensar como um homem natural pensa. Você tem que ler a Bíblia e ler a palavra, e ler a Bíblia e meditar na palavra, e meditar na Bíblia, e deixar a palavra encher o teu coração, para que a tua mente seja renovada e você não pense mais como um homem que não conhece a Deus pensa. A Bíblia diz que você deve se revestir do novo homem, que é criado por Deus, em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade um com o outro. Ele diz: olha, você é uma pessoa importante para Deus, você tem autoridade, o Senhor escolheu você, você é propriedade de Deus, o Espírito Santo está selando a tua vida, você foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual, você se revestiu agora do novo homem, você não anda mais como o gentil. Portanto, meu querido, abandonai, deixai a mentira e falai a verdade. Deus está dizendo que aquele que quer obedecer a palavra, ele abandona a mentira, ele quer abandonar o que é de mentira, que é falso, que é de falsidade, e seguir a verdade, porque a Bíblia diz que Deus é a verdade, e a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e toda vez que alguém fala mentira, está falando porque ele está sendo inspirado pelo pai da mentira, que é Satanás. O cristão verdadeiro não mente, é sim, sim e não, não. Mas pastor, só uma mentirinha de vez em quando, sabe? Há algumas mentirinhas que são boas. Eu acho que até algumas mentirinhas são até de Deus, porque algumas mentiras evitam alguns problemas, algumas mentiras evitam algumas tragédias. Às vezes a gente precisa ser falso com alguém, porque para dar uma boa impressão para a pessoa. Meu amado, Deus está dizendo aqui: deixe esta prática. Esta é uma prática do velho homem. Você não precisa praticar a mentira. Não há mentiras boas. Todas as mentiras provêm do maligno. Você agora é filho de Deus, agora você vive na verdade, agora você vive na justiça, agora você ama o Senhor, agora você ama a Deus, agora você quer agradar a Deus, agora você está no caminho da verdade. Então abandone toda a prática mentirosa da tua vida e expulse estas coisas da tua vida e comece a viver de uma maneira diferente. O Senhor está dizendo na palavra. Em segundo lugar diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Há dois tipos de ira. Uma ira que eu poderia chamar de ira santa e uma ira injusta. Meu querido, nem toda ira é injusta, porque Deus se ira e Deus nunca pecou. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta desde os céus, e Deus se ira contra o pecado, Deus se ira contra coisas erradas. Jesus se irou contra a atitude dos fariseus. A ira em si, ela não é pecado, mas ela pode se tornar em um pecado. Muitas vezes nós que temos o Espírito Santo, nos iramos com as injustiças que existem, com as injustiças sociais. Quando nós vemos alguém ser maltratado, quando nós vemos uma criança ser maltratada, quando nós vemos uma pessoa ser pisada pelos outros, uma ira nasce em nosso coração, um desejo de ver a justiça nasce em nosso coração. Mas a Bíblia diz: você não deve se irar contra pessoas, porque senão você pode pecar. Não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esta palavra, a segunda vez que diz ira, é a palavra rancor. Não vá para a cama com rancor em teu coração por ninguém. Não vá para a cama com o desejo de se vingar de alguém. A Bíblia diz que o cristão verdadeiro, ele tem um coração cheio de desejo de perdoar as pessoas que o ofendem.
Jesus, quando estava lá na cruz, ele olhou para os mesmos homens que cuspiram no seu rosto, homens que esbofetearam-lhe a face, homens que puxaram seus cabelos, homens que deram chicotadas em suas costas, homens que cuspiram nele, e ele não falou nada e ele ficou calado. Homens que falaram: se você é de Deus, desce daí, nós vamos acreditar. Homens que zombaram dele, que caçoaram dele, estavam ali ao pé da cruz. Ele era o Filho de Deus, ele poderia olhar para Deus e falar: Senhor, envia os teus anjos, Senhor, queima estas pessoas, Senhor, faz com que fogo do céu desça sobre a cabeça delas. Deus, mostra quem eu sou, mostra para eles, Senhor, quem eu sou. Mas Jesus olhou para aquelas pessoas e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem a atitude que eles têm.
Igreja Bíblica da Paz, crescendo na verdade. A mão de Deus está firme conosco e o seu braço tem nos fortalecido. Glória a Deus por isso. A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida.